Manassés. História, queda e redenção de um rei de Judá. Manassés foi o 14º rei de Judá, filho do rei Ezequias e da rainha Ezibá. Seu reinado é um dos mais longos registrados na história do reino de Judá, durando 55 anos, cerca de 697 a 642 a.C., conforme relatado em 2 Reis 21 e 2 Crônicas 33. Ele é uma figura bíblica marcada por extremos. Iniciou sua vida como o mais perverso dos reis de Judá, mas terminou com um dos exemplos mais profundos de arrependimento e misericórdia divina em toda a Escritura. Início e decadência espiritual. Manassés começou a reinar ainda muito jovem, com apenas 12 anos de idade. Ao assumir o trono após a morte de seu pai, Ezequias, um dos reis mais piedosos e reformadores de Judá, esperava-se que ele continuasse os caminhos da justiça e fidelidade ao Senhor. Contudo, Manassés seguiu em direção oposta, influenciado possivelmente pelas nações vizinhas ou por conselheiros infiéis. Ele restaurou os cultos pagãos que Ezequias havia abolido. Segundo a Bíblia, Manassés cometeu graves abominações diante do Senhor. Ergueu altares a Baal, fez postes ídolos para Azerá, prostrou-se diante dos exércitos celestes e até chegou a introduzir ídolos dentro do templo do Senhor, profanando o lugar sagrado. Além disso, praticou adivinhações, feitiçarias e consultou médiuns e espíritos, o que era claramente condenado pela lei de Moisés. Uma das acusações mais graves contra Manassés foi o derramamento de sangue inocente. Derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um lado a outro. 2 Reis 21:16. A tradição judaica atribui a ele até mesmo a execução do profeta Isaías, embora a Bíblia não o mencione diretamente nesse contexto. Seu reinado foi, portanto, um tempo de grande escuridão espiritual e corrupção moral em Judá. O juízo de Deus e o cativeiro. Diante de tamanha impiedade, Deus enviou profetas para advertir Manassés e o povo, mas eles não ouviram. Como consequência, o Senhor permitiu que o rei da Assíria atacasse Judá. Manassés foi capturado, acorrentado com ganchos e levado para a Babilônia. 2 Crônicas 33:11. Esse episódio marcou o ponto de virada na vida do rei. Na prisão, humilhado e privado de seu poder, Manassés se voltou sinceramente ao Senhor. O texto bíblico diz que ele orou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua súplica e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Cuínum, Crônicas 33:13. Este momento é um dos relatos mais poderosos da graça de Deus no Antigo Testamento. Mesmo alguém tão perverso e idólatra como Manassés pôde encontrar perdão por meio do arrependimento sincero. A restauração e os últimos anos, após ser restaurado ao trono, Manassés demonstrou mudança real. Ele começou a remover os ídolos do templo e de Jerusalém, restaurou o altar do Senhor e incentivou o povo a servir ao Deus de Israel. Embora as marcas de sua idolatria tivessem deixado feridas profundas na espiritualidade nacional, sua conversão foi genuína. Ainda que o povo não tenha retornado totalmente ao Senhor durante seus últimos anos, Manassés tentou desfazer parte dos erros que cometeu. Seus atos de arrependimento e restauração foram registrados nos anais dos reis de Israel. Além de uma oração que, embora não esteja incluída nas Bíblias hebraicas, aparece em algumas versões da Septuaginta como a oração de Manassés, uma belíssima súplica de contrição e humildade. Lições espirituais da vida de Manassés. A história de Manassés é um poderoso testemunho do juízo e da misericórdia divina. Seu exemplo mostra que nenhum pecado está além do perdão de Deus, desde que haja arrependimento sincero. A profundidade de sua maldade inicial contrasta fortemente com a humildade de seu retorno ao Senhor, revelando a paciência de Deus com os pecadores e sua disposição em restaurar vidas destruídas. Também aprendemos que nossas ações têm consequências. Mesmo após sua conversão, as marcas de seu passado não foram totalmente apagadas na história de Judá. O povo havia sido profundamente influenciado por sua idolatria e corrupção. Isso mostra que, embora Deus perdoe, as consequências terrenas de nossos atos podem perdurar. Por fim, Manassés nos ensina que nunca é tarde para voltar-se a Deus. Mesmo no exílio, no sofrimento, na prisão, quando tudo parece perdido, o coração arrependido pode encontrar a misericórdia do Senhor.
Deus ouve a oração do contrito e transforma até mesmo o coração mais endurecido.